Olá! Você já parou para pensar como você aprende? O meu nome é Sanket e no vídeo de hoje eu vou falar sobre técnicas de aprendizagem. Boas-vindas de volta ao terceiro vídeo da nossa série Aprendendo a Aprender. No primeiro vídeo nós falamos sobre aprendizagem autodirigida. No segundo a gente falou sobre técnicas de estudos e agora no terceiro nós vamos falar sobre técnicas de aprendizagem. A primeira que eu quero comentar são as anotações, um método chamado anotações Cornell. Por mais que a gente esteja acostumado a fazer anotações, a gente faz de forma aleatória no caderno e depois fica difícil de se encontrar. E como esse método funciona? Ele consiste em você pegar uma folha de papel ou o caderno que você está acostumado a trabalhar e fazer dois riscos, um na horizontal e um na vertical, assim como vocês estão vendo a figura aí aparecendo na sua tela. E aí, nesse espaço A, a gente vai fazer as anotações, como temos o costume de fazer, normalmente. No segundo momento, lembra lá das revisões seriadas? Então, no segundo momento, quando a gente for revisitar esse material, a gente vai, nesse espaço B, começar a escrever as perguntas que surgirem, as dúvidas, né? Qualquer ideia sobre o assunto. E a partir dessas dúvidas, a gente vai fazer nossas pesquisas, vai mergulhar um pouco mais no estudo. E no terceiro momento, a gente volta a esse material e coloca uma folha em branco, aí como está aparecendo na figura para vocês, em cima daquela parte A, e começa a responder as perguntas que foram anotadas na parte B. E aí a gente vai testar se realmente aprendeu, se internalizou o conteúdo. Bem, além das anotações, uma forma de otimizar essa aprendizagem é se utilizar de práticas dirigidas. E o que significa? Significa que antes de você estudar algum assunto, de mergulhar em algum conteúdo, você vai parar e entender o que é que vai ser alvo de estudos, né? Então, ter uma visão geral do material que vai ser estudado ajuda o cérebro a compreender melhor esse assunto, porque vai ajudar ele a se manter focado durante a sessão de estudo. A terceira técnica de aprendizagem que eu quero comentar hoje são os mapas mentais, né? Ele consiste em você colocar a sua pergunta de pesquisa, o seu problema central no meio de uma folha em branco e aí ao redor ir colocando as ideias que emergem, que se relacionam. Vai ficar meio caótico em um primeiro momento, mas essa técnica vai ajudar a criar conexões entre os blocos de conteúdo e de pensamento do modo difuso da mente. E também vai ajudar a colocar todas as ideias no mesmo lugar. Depois de colocado tudo no mesmo nessa folha, a gente vai começar a criar as conexões, né? O que se relaciona e pode concatenar as ideias, colorir. Se você utilizar uma folha de papel, isso pode ser um pouco mais difícil gerar essas movimentações, mas eu recomendo que você dê uma olhadinha na internet, tem vários aplicativos gratuitos que vão poder ajudar você a criar o seu mapa mental. E aqui na descrição do vídeo eu vou colocar o link para eles. Uma outra técnica que eu quero comentar são as reflexões e resumos finais. Porque o que acontece? A gente tem o costume de assistir uma aula, ler um livro, entrar e sair de uma reunião, pegar aí um podcast, um TED, e ir correndo de um assunto ao outro sem parar para pensar. E o que eu quero convidar é que antes que você siga adiante para o próximo conteúdo, você pare, pense, reflita, faça algumas perguntas para si mesmo, por exemplo, qual foi a ideia principal que esse material, que esse TED, ele me trouxe, né? Qual foi o meu maior ahá, minha maior descoberta assistindo essa aula? E será que isso é útil para alguém? Eu posso convidar alguém para uma conversa, né? Enfim, são muitas coisas que você pode se perguntar, mas a questão aqui é parar, refletir, dar uma organizada nas ideias aí na sua mente, de alguma forma, e só então seguir adiante. A penúltima técnica que eu quero comentar hoje é a definição de questões próprias, né? Ela é particularmente boa quando a gente está pensando em tirar uma certificação ou prestar algum concurso público, e ela é mais legal ainda quando você tem um parceiro, alguma pessoa para trabalhar junto. Consiste em você parar e pensar quais perguntas poderiam cair numa prova, num teste em determinado assunto, né? Então, a partir do entendimento do conteúdo, o que é que poderia ser perguntado? Por último, eu queria comentar uma técnica que eu particularmente adoro, que é preparar uma aula, um conteúdo sobre o assunto. Passar esse conteúdo adiante, ele vai realmente te ajudar a fixar o assunto na sua cabeça, porque ele ajuda a exercitar o cérebro, né? Você vai mudar seu ponto de vista sobre o assunto. Agora, como essa aula vai ser dada, aí é com você. Você pode treinar na frente do espelho, pode se gravar falando com o celular ou uma sala do Zoom e pode fazer até um PPT aí sobre o assunto. Mas a questão é testar o seu conhecimento, a sua fala sobre o assunto a ponto de falar para qualquer uma dessas pessoas. Bem, o que eu queria comentar sobre técnicas de aprendizagem era isso. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar os links para download. E de resto, nos vemos por aí. Até mais!